Quando chega o mês de dezembro, criamos expectativas sobre como será a nossa vida no ano seguinte. Fazemos planos, projetos e projetamos sonhos. Mas me responda, você também não imagina quais serão os avanços tecnológicos que teremos? Ou quais serão as novidades no mundo? Robôs que falam, surgimentos de novos tipos de inteligência artificial, por exemplo, ou como serão os avanços na saúde? Muitas são as pessoas que projetam o futuro, por isso foram chamados de visionários ou até de profetas. Mas você sabia que existe um meio termo? Algo difícil de determinar. Mas eu digo, para mim são os dois, porque de fato são artistas de uma época sem idade. Mas Wagner, uma época sem idade? Sim, estou falando das criações e obras que transcendem o tempo, como por exemplo as de Leonardo da Vinci ou as obras de Júlio Verne. As eras passam e elas permanecem como atuais porque foram concebidas em um tempo onde não se tinha informações suficientes. A única forma era dar asas à imaginação. Se pergunte, qual pessoa do século passado imaginaria que em 50 anos ela falaria com um objeto, pediria uma música a esse objeto, esse pedaço de alguma coisa e ele tocaria? Sim, estou falando da Alexa. Mas você há de concordar comigo que se alguém afirmasse isso com convicção, a palavra louca seria o termo mais educado que ela seria chamada, não? No entanto, durante anos eu venho dizendo e não me canso. Nosso cérebro é uma ferramenta incrível e o computador mais antigo que se tem conhecimento. E essa introdução tem dois motivos. Para te desejar saúde, paz e prosperidade a você que me segue, a sua família e a seus entes queridos, para que iniciemos 2024 com energias positivas. Caso você tenha um negócio, que ele prospere. Caso sua mão toque em algum enfermo, ele se cure. Para que sua caneta, sua digitação se converta em bênçãos na hora de marcar as opções da tão sonhada aprovação em concurso público. E claro, para que nossa amizade continue a ser fortalecida. O segundo motivo é que resolvi te falar de um gênio desconhecido. Para uns é tido como viajante do tempo, para outros um profeta. Mas por quê? Em razão da magnífica capacidade de conectar sua mente com a mente universal, o universo, claro, e acertar. Uma mente além do seu tempo ou de uma época sem idade. Sejam muito bem-vindos, eu sou Wagner Souza e venham comigo mais uma vez navegar por este mundo inteligentemente proibido. Entre os anos de 1900 e 1910, um artista comum, daqueles que passam despercebido do mundo chamado Jean-Marc Cocteau, criou uma série de pinturas que ele chamou de Francis 2000. A ideia era mostrar por meio da imaginação, após um século, como seria a França no século XX. Contudo, quando suas obras foram apresentadas na grandiosa Exposição Universal de Paris, em vez de ser aclamado, foi prontamente rotulado como um lunático. Lembremos que estamos falando de uma cultura de mais de 120 anos atrás, lá na França. Mas olha que legal, que mente incrível. Um artista que diz, daqui a um século teremos robôs para ajudar nas tarefas do dia a dia. Cocteau imaginou que no futuro todas as donas de casa realizariam um sonho antigo, contar com a ajuda de alguém que não se cansa, um super robô doméstico. Em nosso mundo atual seria incrível, inclusive para os homens que moram sozinhos. As pessoas contariam com assistente avançada e treinada em mecânica e nas tarefas domésticas. Apenas com o conhecimento que tinha na época, o artista imaginou um engenhoso dispositivo composto por cordas e madeiras nas quais controlariam todos os seus movimentos. A segunda criação que você vê não esperou para acontecer. Sim, nos anos de 1900, ele imaginou a Segunda Guerra Mundial, reproduziu exatamente as batalhas entre os aviões e dirigíveis. A terceira são as aeronaves particulares. Sim, estamos falando dos nossos aviões. Não só isso, Cocteau projetou que as aeronaves seriam usadas pela humanidade no futuro, de forma comum a todos e inclusive como transporte público. Olha só que interessante!
A ideia não era essa que temos de viajar pelo mundo. Não, Coté estava pensando numa forma que os trabalhadores não tivessem desculpas para chegar atrasado no trabalho. A quarta são os táxis aéreos do ano 2000. O visionário também pensou que no futuro nosso trânsito seria caótico. Acertou de novo? Assim, a melhor maneira seria ter um transporte público aéreo. No exato momento desse vídeo, já temos anúncios de carros voadores que faltam apenas estabilizar o voo. Bem, diante disso, a vida dos carteiros ficaria mais fácil, já que gastariam menos tempo, poderiam percorrer grandes distâncias e, o melhor, sem se cansar. Curiosamente, a profissão de carteiro aparentemente foi uma das favoritas para o pintor, ou talvez eles desempenharam um papel importante na divulgação das mensagens dos visionários daquela época. Uma outra função seria uma espécie de aplicativo de comida voador. A comida chegaria voando do restaurante até a sua casa. Ainda não temos entregadores voadores do iFood, mas já temos a entrega. Em alguns lugares do mundo já fazem entrega, inclusive com os drones. E claro, como os nossos ancestrais eram meio que obcecados com a ideia de voar e que seria algo comum, necessariamente precisaríamos de um organizador aéreo. A quinta ideia são os guardas de tráfego aéreo. Eles teriam asas para organizar e colocar a ordem garantindo nossa segurança. E nessa imagem temos uma ideia de como seriam as perseguições policiais. Com barbatanas presas nos tornozelos para controlar a direção, os criminosos não teriam muitas chances de escapar desses dinâmicos e flexíveis policiais do futuro. A sexta demonstração dessa mente incrível podemos ver com um engenhoso artefato voador perfeito para realizar resgates. No entanto, ele não tem motor e usa o vento durante os salvamentos. A sétima é o cabeleireiro do futuro. Vejam que genial! Basta acionar uma série de alavancas e o cabeleireiro cortaria o cabelo e a barba de várias pessoas ao mesmo tempo. A oitava é o sonho de muitos. Um chuveiro que, além de sair água, faz maquiagem e penteado em 5 minutos. A nona é o alfaiate mecânico. Eles seriam capazes de pegar as medidas de seu corpo e fabricar, por exemplo, uma jaqueta de forma simultânea. Embora hoje existam máquinas, os humanos ainda são necessários, até porque, de certa forma, a mão de obra é mais barata. A 10ª ideia inovadora de 1900 são as atividades de recreação. Teríamos equipamentos de mergulho adaptados para cada tipo de esporte. Outro esporte são as corridas em cima dos peixes. Ele também retrata a ideia de viver embaixo d'água, mas para isso precisaríamos de um meio de transporte submarino. A ideia é um ônibus-baleia. Ou seja, um combustível limpo e ecologicamente sustentável, porque os humanos não iriam caçar mais os animais. Pelo contrário, ele seria tratado como um rei. A 11ª é o acelerador de crescimento. A ideia do artista era acabar de vez com a fome. As criações de galinhas cresceriam mais rapidamente graças às máquinas que converteriam ovos em aves em questão de segundos. Hoje temos substâncias de crescimento, né, gente? Além disso, as colheitas seriam 100% feitas com máquinas que fariam o trabalho duro para os fazendeiros. Há 3 ideias desse visionário que mais me chamaram a atenção. Um sistema que qualquer pessoa tocaria os sons de todos os instrumentos, e hoje temos vários aplicativos que fazem isso. Uma casa sobre rodas onde você poderia morar onde quisesse. Hoje temos os trailers, vans e até ônibus com moradias internas. Isso, claro, lembrando, pensando em 1900. E por fim, temos o que ele chamou de caravanas do futuro. Como na época, em 1900, as pessoas não eram muito interessadas na leitura, o artista imaginou: no futuro teremos uma máquina que espremeria os livros como uma laranja e o conhecimento seria repassado diretamente ao nosso cérebro. Bem, agora você deve estar pensando como poderiam imaginar isso lá em 1900, porque hoje temos textos que viram vozes, vozes que viram textos e textos que viram imagens. Pois é, são de mentes assim que nascem as invenções mais do que sensacionais. Agora vamos às últimas. Eles pensaram até em um transporte aéreo cujo veículo consiga pousar na água. Hoje temos os hidroaviões. Outra ideia maluca e genial são os bombeiros com asas salvando uma mulher de um incêndio, como você vê. Eu vou parar por aqui, pois o artista teve inúmeras ideias e as retratou em forma de pinturas. Mas me responda,
Pessoas como Cotê são profetas ou teriam uma mente além do seu tempo ou de uma época sem idade? Me diga tudo o que você acha aqui nos comentários. Não esqueça o like. Se quiser ajudar o canal de alguma forma, a chave Pix está aqui no post fixado. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até o próximo vídeo. Se Deus quiser e Ele quer.